Olá, boa tarde, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aí em mais uma oportunidade, não é? Para falar do amor de Deus, para falar dessa palavra verdadeira que temos neste mundo tão perturbado, sem Deus, mas nós temos esta palavra, a qual iremos, quando lemos, quando estudamos essa palavra nos conforta, essa palavra, uma palavra que nos dá direção, nos ensina. Então, louvado seja o Senhor pela oportunidade, não é? De podermos ouvir uma palavra verdadeira, não é? A palavra verdade é coisa da palavra de Deus. Ela é assim, a verdade, ela dói. A da palavra de Deus, a verdade dói. Mas ao mesmo tempo ela cura. Quanta dor eu já senti e sinto, né, com a palavra de Deus. Porque o que quer dizer isso? Você sentir dor com a palavra de Deus. É quando você está fazendo de um jeito, fazendo de uma maneira, que a palavra de Deus vem a você e diz que não. Diz que não é assim. Então, com o andar da caminhada, com o tempo, né, de caminhada que a gente tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente vai aprendendo e vai sendo esfolado pela palavra, cair, dá um arranhão, não é ruim? E depois sara. Assim é a palavra de Deus. Primeiro ela fere e depois ela cura. Ela cura dos nossos modos de viver, não de acordo com a palavra, e depende do nosso coração, a gente vai sentindo cada vez mais dor, até nós entrar nos eixos, até nós entrar do jeito que Jesus quer. É fácil? Não é fácil, mas é impossível? Não é impossível, porque a palavra nos dá esse poder. Aquele ferimento que você teve pela palavra, ela vai te curar e você não vai sentir dor mais daquilo, você vai andar de acordo com a palavra. Então a palavra de Deus é assim. Nós vamos estudar a palavra um pouquinho aqui, alguns versículos, não é? Você apanha a sua Bíblia lá, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, sabemos que a Bíblia não tem dono, não é? É de fulano, é de ciclano, é da agremiação tal, agremiação B. Não, não, não. A palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus é que Jesus Cristo, o Deus Criador do céu e da terra, deixou escrito para nós. Essa palavra foi escrita para nós aprendermos, não apanhar tanto nesse mundo, esse mundo que nos traz tantas amarguras, um mundo que nos traz tantas decepções. Então a palavra de Deus, ela vem rente, ela vem marchando para o nosso bem. Ela vem nos ensinando, tirando os carrapichos, não é assim, não assim mais não seja escravo disso não, seja meu escravo. E a Bíblia diz que nós temos que ser escravo de Jesus. É para isto que nós vivemos nessa terra, para sermos subordinados a Jesus Cristo, não a religião. Você apanha a sua Bíblia lá, e nós vamos partilhar uma palavra lá no Evangelho de Lucas. Bendito seja o nome de Jesus, no capítulo 10. Nós vamos ler uma palavra, essa palavra vai nos edificar. Nós temos essa oportunidade, nós estamos aí uma brilhante oportunidade, amados, de ouvir essa palavra, porque sabemos que quando vier o acerto, que vamos ter o acerto com Jesus, a Bíblia diz isso, a Bíblia fala que não vai ficar ninguém enganado. Ninguém vai poder falar assim, Jesus, eu não sabia que era dessa maneira que o Senhor quis, eu não sabia. Aí a Bíblia, aí vai ser revelado, você teve a oportunidade tal, no dia tal, no mês tal, no ano tal, porque eu usei pessoas para poder lhe dirigir a palavra, ouvir uma palavra. Então, naquele grande dia, não vamos ter desculpa. Nessa tarde, nós vamos ter a oportunidade
demais ouvir do Senhor, ouvir a sua palavra e aprender da sua palavra. Porque ninguém vai dizer naquele dia, eu não sabia, ia ser assim então, Jesus. Não, a Bíblia fala que todos ouvirão o que? A sua palavra. Porque é pelo ouvir que adquire fé. Então é oportunidade. Você apanhou a sua Bíblia lá? A Bíblia, ela é a Bíblia João Ferreira de Almeida, né? As outras, todas, né? A Bíblia da Igreja Católica que eles falam, a Igreja dos Evangélicos, dos crentes, não tem isso. A Bíblia é uma só. A Bíblia é a palavra, é a solução de problemas para nós, porque nós somos limitados, não é? Nós não conseguimos resolver nossos problemas. Nós temos que ter um soberano. Que esse soberano é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele deixou escrito aqui, Lucas capítulo 10, versículo 21. Eu espero você apanhar a sua Bíblia, você folhear ela agora, porque a Bíblia é a nossa garantia, não é? Não é o que eu falo aqui de mim mesmo, que você tem que acreditar. Não. Eu não tenho nada para lhe dar. Quando eu venho aqui, eu venho em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que vai falar, que eu vou ler a palavra dele. É assim que o Evangelho é pregado no mundo, mas é o Evangelho verdadeiro. Não, nós vamos ler aqui o Evangelho, não o Evangelho de oportunista, né? Não, eu vou falar meia verdade só e meia eu não vou falar porque aqui eu preciso. Não. Eu estou aqui para poder falar claramente. Então lemos a palavra do Senhor. Lucas 10, verso 21, diz assim: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir que ouves, e não ouviram. Até aqui para nós. Bendito seja o nome de Jesus por esta oportunidade de partilharmos a palavra. Aqui nós lemos aqui no capítulo 10, no versículo 21 em diante, de Lucas, que naquela hora Jesus exultou em espírito e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Louvado seja Jesus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que agradeceu a Deus porque revelaste estas coisas aos pequeninos. Estas coisas, amados, que coisa? O reino de Deus, a vontade de Deus. Aos pequeninos, que pequeninos? Os pobrezinhos, humildes, os mendigos de rua? Também, mas não é isso que o Senhor Jesus está falando nesta tarde. Não é. Ele está dizendo sobre as pessoas humildes de coração, humilde de espírito, que não deixa o poder dessa terra, né, a soberba dessa terra, não acreditar em Jesus. Não é? Você conhece pessoas que se diz sabichona, que às vezes tem uma quantidade mais elevada em dinheiro e não olha para a palavra de Deus, e não olha para
as verdades do Evangelho? Você conhece pessoas assim? Então Jesus diz, obrigado ao Pai, porque ocultaste dessas pessoas. O que quer dizer? Essas pessoas, por elas acreditar no poder físico delas aqui, né, no seu dinheiro, elas não vão entender a vontade dos céus na vida dela. Está oculto a elas. Mas o Senhor Jesus fez acepção de pessoas? Você pode perguntar. É claro que não. É porque que Deus conhece o coração. Deus conhece o coração da pessoa. E Deus sabe se aquele coração é soberbo ou se aquele coração é humilde. Porque a Bíblia diz que eu, Senhor, não resisto a um coração contrito. Ou seja, a um coração humilde, que aceita Cristo, que aceita as verdades bíblicas, que aceita os costumes da palavra, não de homens, não de ensinamentos humanos. Então Jesus conhece, Jesus sabe daquele coração. Então aquele coração soberbo, aquele coração que não quer, não aceita Deus, ele fica fora. Ele não entende com o Espírito as coisas de Deus, porque não é revelado a ele. Eu volto a explicar, não é revelado a ele porque o coração dele é soberbo. Ele acha que não precisa. Jesus morreu na cruz lá, é isso mesmo e tal, é ele lá, né? Mas ele tem que entender, essa pessoa, que ele precisa do sacrifício de Jesus. Ele precisa ser salvo da condenação eterna. E se ele não abrir o coração, se ele não tirar a soberba do coração, ele não vai ver o Senhor. Porque o coração está com soberba. O coração acha que não precisa. Não preciso não. Ele fica vendo as pessoas aceitarem a Cristo, pregando a palavra de Cristo, e ele acha que ele não precisa. Ele acha que está num patamar que, ele não precisa, eu estou bem aqui. Não, amados, a oportunidade que você está tendo quando você está ouvindo essa palavra. A soberba no coração nos atrapalha de entender o reino de Deus. Eu achar que eu sou, eu achar que eu posso, que eu não preciso, não é? Que com a força do meu braço eu consigo, com a minha inteligência eu consigo. Amado, eu posso te dizer, sem medo de errar, com soberba no coração, no nosso coração, nós não veremos a Deus, né? E no versículo 22, do 10 de Lucas, fala assim, quer dizer que nós vimos o versículo anterior, 21, que foi do agrado do Pai fazer isso. Foi do agrado de Cristo, porque a soberba não deixar entrar o reino de Deus naquela pessoa. Porque não é Cristo que não quer entrar, é você que não quer deixar. Você ouve a palavra e você já está com o coração fechado. Você acha que não precisa. Olha o versículo 22, Tu me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está vendo? Olha outra graça. Ninguém vai conhecer Deus se o Filho não revelar. E se ninguém vai conhecer o Filho se o Pai não revelar. Então foi Deus que nos deu Jesus para entendermos a palavra. Foi através de Deus. O que aprendemos aqui? O Pai e o Filho é um. E nós somos chegados a eles porque eles nos atraem. O Pai nos atrai. Então nós não conhecemos Jesus sem Deus e não conhecemos Deus sem Jesus. Olha que coisa importante. Então, olha como é que é. Deus usa a união aí, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. O Espírito Santo é para ter o contato comigo e contigo. E Jesus está aqui na terra hoje em espírito. Então, nós temos contato com Jesus em espírito. É através do Espírito é que nós temos contato. Nós sabemos que o ser humano, ele tem dificuldade, a maioria do ser humano tem dificuldade de ver Deus. Ele tem que apalpar, ele tem que ver alguma coisa, ele tem que apalpar. Não, aqui está Deus.
Se ele não apalpar e não é aí, aqui não está. Você vê o rio descendo as águas, você não vê barulho, muitas vezes vê uma corrente d'água, né? Mas fora aí, se não vê barulho, ele vai lento e vai lá no mar e deságua no mar e não mistura com a água salgada, não é assim? Tanto a vida toda a água está correndo para lá e tem água e não esgota. Isso é Deus. Louvado seja Jesus. Então isso aí é Deus. Isso é obra da natureza. A natureza é Deus. Então o Senhor assim ele fez, não é? Um faz entender, nós entender o outro. Vou entregar, ó 23. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente. Aí Jesus chamou os discípulos em particularmente, como você está ouvindo agora, a palavra de Jesus, é o mesmo Jesus. Aqui é o mesmo Jesus falando lá com os discípulos lá, em particular. Olha aí. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe Jesus em particular, particularmente, ó, a sós com eles, ó. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes. Jesus falou, bem-aventurados sois vós, meus discípulos, que ouve e vê as coisas minhas, ó, no caso, né? Pois eu vos afirmo, ó, Jesus falando, eu vos afirmo, ó, que muitos profetas e reis, hein? Reis lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que hoje para nós não serve. Hoje é só história verídica, aconteceu, sim, não é? Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver, e vedes e não viram, e ouvir e não ouvides, ouvi e não ouviram. Olha aí, muitos profetas e muitos reis quiseram ouvir Jesus, quiseram ver Jesus, não é? E nós vivemos na graça, nós vivemos esta oportunidade que nós vimos Jesus pela fé. Nós não vivemos lá no tempo da crucificação, mas é pela fé. É pela fé. O Espírito do Senhor testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, que o Salvador me salvou, não é? Muitos quiseram ver isso, muitos profetas, muitos reis. Está falando de rei. E Davi era um rei. Ele não viu Jesus, né? Ele acreditou, né, no Salvador, que viria os profetas que profetizaram, não é? Que ele ia profetizar. Isaías diz que ele ia vir de uma virgem, não é? E seria o Salvador do mundo. Muitos profetas, pessoas do bem, pessoas que acolheram a santa palavra de Deus, né, e pregaram a vida do Salvador, mas não tiveram oportunidade. Não tiveram. Eles acreditaram, mas não viram. E nós, amados, há 2000 anos aconteceu o que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança pregava, virá o Salvador virá dos judeus. Os judeus, eles foram as primícias, não é? Porque Jesus era judeu e veio, e infelizmente, amados, infelizmente, os judeus, o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, né? O povo dele mesmo o rejeitaram. Os irmãos dele queriam prender, matá-lo, né? Esse irmão aí tá doido, isso aí não provê não é? Até eles realmente entender, até realmente eles conseguirem compreender o Evangelho, que ele veio, ressuscitou. Depois eles acreditaram, depois eles até morreram pela causa, né? Os irmãos de Jesus de sangue, não é? Mas lá no Antigo Testamento muitos não viram. Não tiveram essa graça, porque essa graça, e quando chegou, Jesus Cristo veio e ensinou os seus irmãos judeus a palavra, como que seria, não é? Houve dificuldade também de aceitação, não é? Eles não aceitaram, e louvado seja o nome de Jesus.
ele se virou para nós, para os gentios. Nós somos descendentes dos gentios, pessoas que não conheciam Deus. Olha como é a sua família para trás aí. Olha aí. Muitos são religiosos, né? Não têm conhecimento da leitura, da palavra de Deus, não é? E, infelizmente, a leitura, nós hoje estamos, né, já estamos bem adiantados com a leitura, não é? As pessoas hoje não vê mais analfabeto. Antigamente, só aprendia a ler e escrever pessoa de uma condição financeira maior, não é? As pessoas humildes, pobres, não conseguiam a leitura, a ler a Bíblia. Então, e por não ler, por não ter entendimento da palavra, vieram os charlatões, vieram os cães gulosos. A Bíblia já nos fala isso. Os cães gulosos, né? Cuidado com os cães gulosos. Os cães gulosos são pessoas, que talvez até carrega a Bíblia, mas são pessoas que querem arrancar a lã da ovelha, arrancar e deixar ela pelada. Essa que é a verdade. A ovelha dá o fruto, a ovelha trabalha, a ovelha e na hora o ensinamento errado, o ensinamento contrário ao evangelho, lhe arranca a lã. O suor dela, o trabalho, porque o suor é o sangue. A Bíblia já nos adverte, há quase 2000 anos atrás, cuidado com esses cães gulosos, né? Nada chega, traz e traz mais, e se você não trazer, a sua fé está fraca, e se você não vir, sua fé está fraca, traz, são cães gulosos, não é? Porque sabemos que Cristo já pagou na cruz, nós não devemos nada, muito menos a homens, a agremiação religiosa, a religião, não devemos nada, mas Cristo pagou por nós. O nosso louvor hoje é a obediência à palavra de Deus. Daí eu ficar falando aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, isso aí é louvar a Deus, não. Louvar a Deus, você vai viver a sua vida de acordo com a palavra. Isso aqui é o louvor a Deus. E nós tivemos esse privilégio, não é? Nós, os gentios, usou Paulo para poder anunciar o reino de Deus para nós. Paulo foi usado, né? Sabemos que Paulo não andou com os apóstolos no tempo de Cristo, não andou. Ele foi o evangelho revelado para ele, quando ele ia lá prender cristão, ele ia lá fazer ruindade com os cristãos, não é? O povo do caminho. No começo ele chamava o cristianismo de caminho, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo gostava de prender, encerrar no cárcere os cristãos, as pessoas que criam em Jesus, não é? E um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus e voltou a de perseguir a ser perseguidor da palavra de Deus. Ele virou sendo perseguido pelas pessoas, porque ele passou a viver o evangelho verdadeiro, a conhecer. Sabemos que muitos anos depois que ele se converteu ao Senhor, ele foi lá em Jerusalém e teve uma conversa lá com João, Tiago, né, Pedro, não é? Dizendo para eles que a lei, Pedro, a lei, Tiago, a lei já tinha ficado para trás. A lei era da cruz para trás. Não temos que se obrigar ninguém a fazer nada, não, né? A lei, e na verdade, nós sabemos que Pedro, horas lá, ele estava com os judeus e ora ele estava com os gentios. Ele estava acreditando que para servir só a Cristo, ainda tinha que circuncidar, tinha que entregar dinheiro, levar dinheiro no gasofilaço, né, do templo, não é? Sabemos que
Depois, com pouco tempo, foi destruído, o templo virou cada um de nós, né? O altar, o santuário é nós, o altar não é um degrau de 20 centímetros, ou 30, ou 50, que uma pessoa fica mais alta que ela está no altar, não, não é isso. O altar é o nosso interior, é esse que é o altar, não é? Então, Paulo foi falar isso com Pedro, não é? Pedro disse, não, tem que circuncidar sim, tem que ser a lei, os pregadores da lei. Pedro ainda era o pregador da lei. Ele pregava, ainda que tinha que usar da circuncisão. Mas Paulo falou, não, Pedro. Paulo peitou Pedro. E os outros discípulos de Jesus. Não, agora é graça, é favor imerecido, não há mais circuncisão. A circuncisão hoje é no coração. E para nós hoje, a circuncisão é no coração. Hoje é o amor. É o amor, não é amor, não é aquele arroxo. Não, porque tem que fazer, porque tem que trazer. Não, mas louvado seja Jesus, que nós não devemos a ninguém. Nós não devemos, nós devemos só o amor, e o amor ao irmão, o amor à pessoa do lado, que é o seu irmão, que você podendo fazer, faça. Você puder fazer, faça para o seu irmão, porque terá de Deus a recompensa, terá de Deus o louvor. Bendito seja o nome de Jesus, glória a Jesus, porque Deus tem aberto os olhos das pessoas. Não é? A ovelha é livre, nós somos livres, Eu não, na verdade, amados, o Senhor nos impede de pecar, não, nos impede não, Ele explica como está